Enfim, em relação aos black blocs, assim, que chega com violência para defender aquele ideal. Uma coisa que também eu tenho dificuldade de engolir é o tal da ideologia, que foge muito de uma filosofia mais ampla, mais interdisciplinar, mais assim, guarda-chuva de todo conhecimento, né? Então, eu tenho essa dificuldade de concordar com a violência como forma de querer mudar a situação, né? Aí, você vê, assim, que principalmente influenciado por esses vários movimentos que vêm desde a Segunda Guerra para frente, né? Estudos filosóficos, o movimento marxista. Eu vou falar movimento marxista, mas o estudo dos trabalhos de Marx influenciou muito a criação de sindicatos e até depois de ONGs, né? As ONGs, elas são fundamentadas por pautas de resolver problemas da sociedade e do mundo. E, cara, quando você para analisar determinadas situações, determinadas ONGs também, você pensa, cara, tá errado isso aí. Isso aí foi feito só para colocar dinheiro público, né? Para desviar dinheiro mesmo. Você sabe, é a primeira coisa que vem na cabeça, né? E tem ONG que faz tanto trabalho sério. Metade faz um trabalho sério e a outra metade faz um negócio assim, é para político. Você vê que é para político. E aí vem as famosas ONGs, né? Começa pela Greenpeace. Vamos começar pela Greenpeace. A Greenpeace, criada lá em 1970, se não me engano. Os caras, né, bem no final da União Soviética. Me corrija aí se eu estiver errado, mas é o que vem na cabeça aqui agora, na memória. Né, a União Soviética tinha bem no fim mesmo, né? Tava entrando em colapso econômico. Faltavam alguns anos, né, para entrar no fim. E aí tinha alguns navios caçando baleias. Olha só, que absurdo. Caçar baleia por quê? Por causa do óleo da baleia? Desde que se usa petróleo, não precisava mais da baleia. Então a descoberta do petróleo foi um baita de um alívio para a caça na baleia, né? Mas mesmo assim, esses ativistas resolveram colocar o barquinho lá, filmaram, né? E os navios soviéticos pescaram baleia, mataram as baleias e tal. Eles não resolveram o problema na hora, né? Os navios, os pesqueiros pescaram a baleia e eles não resolveram esse problema. Mas os vídeos criaram uma repercussão tão grande no mundo naquela época que eles conseguiram aportes milionários dali para frente, né? Então o Greenpeace cresceu de um jeito absurdo. E foram trabalhar no resto do globo terrestre. Para quem não é terraplanista, né? No globo terrestre, né? Então, e aí você percebe que existe mais política por trás de uma ONG como essa, como o Greenpeace. Nossa, eu tô falando de gente grande aqui, mas beleza, né? E você percebe que, ao mesmo tempo, eles só estão buscando patrocínio. Eles não estão defendendo porra nenhuma mais. O próprio fundador, um dos fundadores do Greenpeace, em um dos documentários que eu assisti recentemente, pelo Brasil Paralelo, disse isso. Disse que ele tem nojo daquilo que ele criou. Porque ele percebe que não está querendo salvar o mundo ou diminuir o impacto da influência humana na formação terrestre, na crosta terrestre, que é aquilo que a gente estava falando de antropoceno antes de começar o podcast, né? E aí você percebe o quê? Que toda a falácia dessas ONGs falando de desmatamento, incêndios, e que estão estragando com o planeta. Na década de 60 falavam que tinham 10 anos só de vida útil do planeta se continuasse daquele jeito. Na década de 60, nós estamos em 2021. O que aconteceu com essa previsão? São previsões atrás de previsões por trás dessas ONGs, inclusive citam o aquecimento global, né, como um trunfo para poder fazer ativismo. E eu tenho ressalvas também quanto a isso, né? Aí o que você pensa sobre isso? Para o deleite do cowboy agora, né? Então, assim, Thiago, eu sou meio... assim, para começar, eu já não gosto muito da utilização desse termo aquecimento global, entendeu? Na minha opinião, assim, é um termo que é um termo mais para puxar política mesmo. Se a gente for trabalhar com a questão de mudanças climáticas, eu acho mais interessante. Mas mudança climática talvez não chame tanta atenção quanto aquecimento global, né? Assim, a gente tem dentro das correntes de pensamento o lado dos céticos, né? Que é o lado para qual eu pendo mais, para desespero de muita gente que é meu colega de profissão,
né? E a gente tem o lado dos aquecimentistas, né? Assim, eu não sou o cara mais certo para falar de climatologia, porque o pouco que eu conheço de climatologia, que é o que eu aprendi na minha faculdade de geografia, eu já percebi a dinâmica e a complexidade que envolve isso. Portanto, eu acho que, assim, quando a gente diz que o ser humano ele se torna responsável por uma mudança climática no planeta Terra, eu acho isso muito forte. Tu é sabe? eternamente responsável por aquilo que cativa. Isso aí é Pequeno Príncipe. Eu Não acho- confunda. Eu acho muito forte isso, porque, assim, a gente tem vários fatores que influenciam na dinâmica climática global, né? E você chegar, às vezes, e falar assim, porque a maior emissão de gás carbônico na atmosfera, ela vai provocar uma mudança climática no planeta Terra que pode destruir o planeta. Cara, eu até acho que o ser humano, ele pode se destruir. Eu não tô aqui defendendo a poluição também, tá? Porque esse é o problema. É. O pessoal Confunde. o pessoal sempre quer trabalhar nos extremos. Se você fala que... Se você critica alguma coisa, eles acham que você tá no outro extremo. Aí, se você apoia isso aí, os que estão no outro extremo acham que você tá ali. Então, assim, o que eu acho é que nós temos, sim, muitos problemas ambientais a serem resolvidos. Muitos, que a gente tem que amenizar. Nós precisamos aí reduzir consumo de determinados recursos mesmo. Pelo bem até da sobrevivência da própria humanidade, tá? O que eu não acho muito interessante é que, às vezes, esses discursos acabam tendo essa conotação política. Então, por exemplo, nós temos que reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera. Beleza, nós quem? Os países emergentes e subdesenvolvidos. Porque Sim. os desenvolvidos não fazem isso. Então, Né? parece que é uma exigência que vem de Europa pra baixo, isso, né? Exato. E aí você fala, pô, os Estados Unidos, no Trump, nem pensou nisso. Mas o Trump tá errado e o Trump saiu do poder. Beleza. Será que os Estados Unidos do Biden vai reduzir o estilo de vida americano? Porque tem muita gente que fala, não, porque a gente tem que acabar... O que eu acho mais interessante é quando a galera fala em, tipo, vamos acabar com o desmatamento. Assim, reduzir desmatamento é aceitável. Agora, acabar com o desmatamento. Cara, você tem noção que se não tivesse tido desmatamento, nós não estaríamos aqui onde nós estamos agora, nesse momento, apresentando esse podcast, talvez. Sim. Né? Porque as cidades foram construídas por causa do desmatamento. Então, se você quiser proibir o desmatamento numa região total, você precisa também entender que não vai ter crescimento urbano. Beleza, não vai ter crescimento urbano, você vai aceitar viver numa região ali, né, estilo Tarzan? Então, veja bem, você vai aceitar não trocar o seu celular 2, 3 vezes por ano? Então, não tinha pensado nisso. Então, vê tudo isso. Eu acredito sim que nós temos que preservar o meio ambiente e reduzir o consumo de alguns recursos, mas eu acho muito forte você falar que o ser humano vai ser responsável pela mudança do clima do planeta Terra. Cara, o ser humano ele tá há 5 milhões aí no planeta Terra, 5 milhões de anos. E vamos contar que, igual a gente estava comentando, naquele período da Idade Antiga, o ser humano não gastava muito recurso, vamos dizer assim, né? Vamos considerar que a gente começou a ferrar com tudo a partir de 1750, com a Revolução Industrial. Vamos contar daí. Que houve a superpopulação mundial, Isso, pode ser. vamos contar daí, né? A partir de Revolução Industrial, a coisa desandou mesmo, vamos dizer. Vamos dizer que desandou e ferrou com os recursos. Cara, o planeta Terra sobrevive a 4,3 bilhões de anos. E, cara, assim, eu acho muito difícil a gente sei lá, 2021 menos 1750, não sou bom de matemática, Pode tá? cair cometas aqui que vai sobreviver o planeta ainda. Assim, quem não vai sobreviver é a gente. Exato. A gente pode ser que uma hora acabe, porque a gente tá a 5 milhões e a Terra já tá a 4,3 bilhões. Então, se a gente for analisar uma proporção aí, a humanidade pode acabar mesmo daqui a algum tempo. Mas o planeta não vai acabar.